bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui para uma palavra de Deus rapidinho para o nosso coração, onde nós vamos fortalecer o nosso espírito e a nossa carne. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Atos 17, capítulo 17, a partir do versículo 16, que fala assim: Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade cheia de ídolos. Aí pula lá para o 22. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Só até aqui, gente. Então é 16, 22 e 23. Tá, os versículos. O que a gente aprende disso aqui? Tá? Atenas era uma cidade importante. Atenas era uma cidade onde existiam o alto escalão da sociedade. Tá? E naquela época, muitas pessoas adoravam os deuses. Eu não sei se hoje você já teve a oportunidade de ir em Atenas, você vai ver que existem muitas estátuas, né, nesse país. Tá? E essas estátuas são consideradas deuses, tá? Daquele povo. Então, o que a gente aprende disso aqui, tá? O que Deus está querendo dizer aqui na íntegra, tá? Dessa mensagem. Deus está conduzindo você para o seu propósito, tá? Eu não sei se você lembra, mas Paulo é um apóstolo de Deus e ele vai em todos os lugares pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas, tá? Essa era a missão de Paulo, tá? E o que a gente aprende disso, tá? No decorrer da história de Paulo, você vai ver que Paulo ia em lugares específicos. Por quê? Paulo tinha eloquência nas palavras, Paulo tinha um conhecimento maior, entende? Então Deus usava ele em locais apropriados de acordo com quem ele foi desenvolvido, né? Com quem ele era, vamos colocar assim. Todos nós passamos por um processo na nossa vida desde o nosso nascimento até a idade que nós temos hoje. Nós passamos por situações que vieram nos desenvolver como ser humano, tá? Isso não foi à toa, isso não foi em vão. Quando você vem para Jesus, Deus te usa com as características que você tem, de acordo com os lugares que Ele quer te colocar, tá? Então, o que Deus quer, a mensagem de Deus para sua vida hoje? Todo o processo que você viveu a sua vida inteira, tá? Ele forjou em você um caráter. Ele forjou você, você tem características, tá? Específicas para o seu chamado. Então, hoje, da mesma forma ali que Paulo foi mandado para Atenas para falar mediante a câmaras, é justamente isso que Deus quer falar conosco hoje. Deus vai te colocar em lugares altos, Deus vai te colocar em lugares com patentes altas. Por isso que o seu processo é tão difícil, por isso que você está sendo forjado a ferro e fogo, porque nesses lugares haverá pessoas que você vai ter que confrontar. Haverá pessoas que você vai ter que bater de frente, entende? Nesse bater de frente, você vai bater de frente mediante a palavra, porque você vai estar ali para ensinar o evangelho. Você vai estar ali para fazer diferença naquele local. Porque não é porque a pessoa tem um alto escalão, não é porque a pessoa tem uma certa situação financeira melhor, que ela seja uma boa pessoa. Existem muitas pessoas nesse meio que não conhecem Jesus. Existem muitas pessoas nesse meio que ainda não proferem a fé por Ele, ou que até conhecem, porém, elas pensam que elas precisam abrir mão do que elas têm para poder aceitá-lo. Então, por isso, elas aceitam e adoram outros deuses. Gente, a falta de conhecimento nos faz a pecar. A falta de conhecimento nos faz nos afastar de Deus, tá? Existem pessoas no nosso meio hoje que deturpam o evangelho, que deturpam a forma como Deus, né, como Jesus quer nos ensina a fazer o ID, tá? E muitas pessoas que têm essas mentes deturpadas, né, que têm essas mentes que são contaminadas por essas informações, a tendência dessas pessoas é ela se afastar, é ela repudiar
tá? Quando você chega, ou é ela se afastar de você ou do evangelho por falta de conhecimento. Porque elas entendem na cabeça dela que para aceitar Jesus, para ter Jesus como único e suficiente Salvador, elas precisam abrir mão do que elas têm. E Deus não quer o que você tem. Deus não quer a tua fortuna, Deus não quer as tuas riquezas, Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Quem vai convencer você se aquela fortuna que você tem foi de uma forma lícita ou ilícita? Não sou eu, não são os pastores, não são as pessoas que pregam o evangelho, é o Espírito Santo. É Ele que vai trabalhar em você de dentro para fora, para poder dizer para você que aquilo ali que você conquistou é de forma lícita ou ilícita. E vai te mostrar o caminho que você deve fazer e conduzir. Tá bom? Então, o processo que você está vivendo hoje, que está difícil, que está árduo, que muitas das vezes você quer desistir porque você não está conseguindo, tá, suportar o processo, é porque Deus quer te usar para pessoas difíceis. Ele não pode jogar você, é como se você hoje estiver do jeito que você tá, com o conhecimento espiritual que você tem, e ele te pegar e te jogar e te lançar, né, para o local onde ele quer que você esteja, você pode vir a sucumbir na fé, você pode vir a desistir no meio do caminho. Deus não tem desistência para sua vida. Por isso que o processo está tão difícil. Por isso que o processo está sendo forjado em você como se fosse cravado dentro de você, enraizado dentro de você. Porque a partir do momento que Deus começar a te usar para o propósito que você veio, para o seu chamado, nos locais aonde Ele tem para te colocar e te enviar, você vai estar tão forjado em Deus, você vai estar tão fortalecido em Deus, que nada vai abalar a sua estrutura. Entende? Então, o confronto pode vir, tá? A pedrada vai vir, a guerra vai vir, a luta vai vir, porém você vai estar fortalecido em Deus. Você não vai mudar de opinião, você não vai ser induzido a errar, porque o seu caráter vai estar forjado em Cristo. Entende, gente? Então, por isso que tem pessoas que passam por processos mais árduos que outras pessoas. Por isso que a gente não pode comparar com o outro, nosso processo com o processo de outra pessoa, porque a gente não sabe onde Deus vai nos colocar. O que Deus pede a todo momento é que nós confiemos nele, é que nós venhamos a buscá-lo, é que nós venhamos a priorizá-lo. Porque a partir do momento que a gente busca ele, a gente tem um relacionamento com ele, ele está fortalecendo a gente, ele está nos fortalecendo de dentro para fora. E pode vir a porrada que foi do lado de fora que não vai atingir a gente, tá bom? Então seja você essa pessoa com o coração obediente a Deus. Seja você essa pessoa que ama o Senhor e escuta a voz dele, permita dele forjar em você o caráter dele, em ti, tá? Porque o teu chamado é grande. Você vai pisar em lugares que você ainda não pisou, você vai falar com pessoas que você nem imagina conhecer, nem imaginou na sua vida conhecer, porém, Deus quer te usar da forma dele, do jeito dele, no local onde ele tem para colocar. Tá, nós viemos para programar o Evangelho, nós viemos para anunciar o Evangelho a todas as nações. Hoje nós temos a facilidade da internet, porém, às vezes é necessário estar em presença física no local para poder falar de Jesus, para poder pegar na mão, para poder mostrar que se importa, porque do mesmo modo que você gosta de certas situações que você se sente mais à vontade, existem outras pessoas também no mundo que também se sentem à vontade em estar falando com a pessoa, tá? Em estar em presença física. O áudio chega, o vídeo chega, ok. Só que é diferente um áudio chegar, um vídeo chegar, uma mensagem chegar, do que você estar naquele local, tá? Então, continua no processo. Não desiste do seu processo. Não retroceda, não tenha medo de onde Deus vai te levar. Porque Deus, a todo tempo na palavra, nos ensina que Ele está do nosso lado. Ele sempre está dizendo que está nos protegendo. Ele sempre está dizendo que está do nosso lado. Cabe a gente, na intimidade com Ele, buscar a presença dEle e sentir a presença dEle. Quanto mais você buscar, quanto mais você querê-lo na tua vida, mais presente Ele vai estar e mais presença você vai sentir. Você vai se sentir protegido, você vai se sentir amado. Então, lembrando que relacionamento com Deus
Não é pra ele, não é pra ele sentir algo, é pra gente sentir que nós somos protegidos, que nós somos amados. Então, quanto mais você buscar, mais você vai sentir, mais protegido e amado você vai estar. E com mais força e vigor você vai ter para ir de encontro ao que Deus tem para sua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Tchau.